O que realmente muda no seu corpo se você ficar sem açúcar por 14 dias? Eu não estou falando de reduzir o açúcar, é realmente tirar o açúcar da dieta por 2 semanas. Vale a pena? O que acontece de verdade? Eu sou médico e eu acompanho de perto o impacto do açúcar no metabolismo das pessoas todos os dias. E tem uma coisa muito importante a ser dita aqui. Muita gente trata isso como se fosse um detox e outros acham que é uma questão de força de vontade, mas a realidade é outra. Quando você tirar o açúcar, o que muda primeiro não é o seu peso e nem a sua disciplina. O que muda é a sua fisiologia. Hormônios, metabolismo, a forma como seu corpo lida com a energia, e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui, sem exagero e sem promessa milagrosa, tá legal? O que realmente acontece no seu corpo quando o açúcar sai de cena por esses 14 dias é que nos primeiros dias sem açúcar, a primeira coisa que muda não é o seu peso, como muita gente pensa. O que muda primeiro é a glicose e a insulina no seu sangue. Toda vez que você consome açúcar, a glicose sobe rápido e o corpo responde liberando insulina para tentar normalizar isso. E quando o açúcar sai da dieta, esses picos começam a cair, a glicose vai ficando mais estável e a insulina, por consequência, também. E isso acontece rápido, tá legal? Em poucos dias da mudança. Principalmente em quem já tem uma resistência à insulina, o pré-diabético ou um histórico de muito açúcar na sua rotina. E isso tem aqui um detalhe importante. Essa melhora não depende de você emagrecer ou não. Ela acontece antes do emagrecimento, ou seja, o metabolismo começa a funcionar melhor antes da balança mostrar qualquer resultado. E é por isso que algumas pessoas dizem que já se sentem diferentes logo na primeira semana sem açúcar. Porque tem menos variação de energia, menos daquela fome estranha fora de hora. Isso não é mágica, é fisiologia respondendo à mudança de estímulo. Quando o açúcar sai, o corpo para de ter que apagar incêndio o tempo todo. E isso prepara o terreno para o que vem a seguir. Agora vem algo que surpreende muita gente. O órgão que mais sente quando você tira o açúcar da dieta não é o músculo nem a sua gordura subcutânea, é o seu fígado. Isso mesmo. Boa parte do açúcar que você consome, especialmente a frutose e a sacarose, vai direto para o seu fígado e o fígado transforma esse excesso em gordura. É isso mesmo. Isso tem nome, é liponeogênese. E a produção da gordura nova dentro do seu fígado faz com que aumentem os triglicérides, que é outro ponto importante. Quando o açúcar sai da dieta, essa produção de gordura cai rápido. Em questão de dias, gente, em questão de dias. Existem estudos mostrando uma redução clara de gordura no fígado em menos de 2 semanas. E sabe o que é mais curioso? Isso acontece mesmo sem ter perdido peso. O que isso significa? O que isso quer dizer pra gente? Seu fígado começa a emagrecer antes do seu corpo como um todo. E isso é muito interessante, porque muda muita coisa, não é mesmo? O fígado mais limpo responde de forma mais rápida e melhora a insulina, controla melhor a sua glicose e produz menos triglicerídeos. É por isso que para muita gente o primeiro grande benefício de tirar o açúcar não vai aparecer no espelho, vai aparecer nos seus exames. E isso melhora tudo que vem depois e eu vou falar aqui para vocês. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente que clicou no vídeo quer saber e é: tirar o açúcar diminui o peso? Mas antes, não esquece de deixar o seu like e curtir o vídeo para ajudar esse criador de conteúdo começando a jornada aqui no YouTube. Quando você tira o açúcar por 14 dias, muita gente acha que o principal efeito vai ser emagrecer rápido. E aqui é importante alinhar a sua expectativa com a realidade. O que costuma cair primeiro não é o peso na balança, como eu já disse para vocês. O que acontece com mais consistência são quedas no triglicerídeo e da gordura visceral. Isso acontece porque sem o excesso de açúcar, o fígado vai produzir menos gordura nova e libera menos triglicerídeos na sua circulação.
ou seja, menos gordura sendo fabricada o tempo todo no seu corpo. E em algumas pessoas isso vem acompanhado sim de uma perda de peso, e em outras nem tanto. E isso não significa que não funcionou a retirada do açúcar, porque o benefício metabólico não depende da balança, gente. Você pode ter pouca mudança no seu peso e ainda assim melhorar muito a forma como seu corpo lida com a energia. É importante entender isso, porque senão você fica só preocupado com o peso. Tirar o açúcar não garante emagrecimento automático, principalmente se a pessoa compensa com outras calorias. O que emagrece é déficit calórico e podemos falar disso em outro vídeo. É só comentar aqui embaixo que você quer saber sobre isso. Mas entenda que mesmo sem a queda de peso, é comum haver uma redução da gordura visceral e melhora do seu perfil metabólico. É por isso que em muitos casos o corpo melhora antes de afinar, né, de emagrecer. E entender isso evita frustração e evita abandonar cedo algo que pode estar funcionando para você. E como isso que eu estou explicando se traduz no seu dia a dia? Menos fome, mais energia e cabeça funcionando melhor. Quando o açúcar sai da dieta, uma das primeiras coisas que muda é a forma como a fome aparece para você. São menos picos de glicose, a fome deixa de ser tão imprevisível, aquela vontade de comer fora de hora, atacar a geladeira no início da noite ou de madrugada, procurando principalmente por doces ou carboidratos rápidos, tende a diminuir. Não porque você ficou mais disciplinado, gente, mas porque o estímulo para o seu cérebro mudou. A energia ao longo do dia também costuma ficar mais estável, porque não tem mais aqueles picos. Muita gente percebe isso com menos cansaço logo depois das refeições, sem aquele apagão mental, aquele cansaço que você quer morrer, dormir logo depois de comer. Agora deixa eu ser bem honesto aqui. Isso não quer dizer que você vai virar super energético, nem que vai transformar você em uma pessoa mais inteligente. O que acontece é outra coisa. O corpo passa a ter menos oscilações e a estabilidade costuma ser mais importante para o nosso corpo do que os picos. Algumas pessoas sentem mais clareza mental e outras pessoas não percebem a diferença. E isso é absolutamente normal na medicina. Vai depender do quanto de açúcar bagunçava o metabolismo daquela pessoa antes e o quanto estava bagunçando depois. Então a leitura correta é essa aqui. Menos açúcar não é sobre estímulo, é sobre previsibilidade para o seu corpo. E quando o corpo entra nesse ritmo mais estável, todo o resto começa a funcionar melhor junto. Ficou claro? Agora vem uma parte que eu sou apaixonado porque se relaciona muito com a minha área de atuação, que é a cirurgia, e quase ninguém comenta, que é sobre a relação do açúcar com o seu intestino e a inflamação. Quando o açúcar sai da dieta, algumas mudanças não são visíveis de imediato, mas fazem diferença para muita gente. Em pessoas que têm uma sensibilidade intestinal, excesso de gases, abdômen distendido e desconforto frequente, reduzir o açúcar pode aliviar esses sintomas. Não porque o açúcar seja veneno. Em momento algum do vídeo eu quis ou quero dizer isso, mas porque em excesso ele altera a fermentação do seu intestino e em alguns casos menos açúcar significa menos irritação e menos desconforto gastrointestinal. E outro ponto pouco falado sobre isso é a inflamação de baixo grau, como eu já tinha dito. O excesso de açúcar está associado a mais inflamação sistêmica, inclusive em tecidos que a gente nem imaginava. Existem dados mostrando uma melhora de marcadores inflamatórios e até de saúde periodontal quando o açúcar é reduzido. Não é algo que todo mundo percebe, mas é algo que acontece no nível metabólico. Isso é muito legal. E aqui vai uma nuance, um detalhe muito importante. Esses efeitos variam muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai sentir uma diferença clara quando mudar isso. E tem gente que quase não vai perceber nada. E isso não invalida o processo, gente. Significa só que o corpo responde de acordo com o contexto metabólico dele. Cada pessoa tem um consumo, um nível de açúcar que está acostumado e a mudança vai depender disso também. É por isso que nesse ponto não faz sentido eu prometer uma sensação universal se você tirar esses dias de açúcar. O ganho aqui é reduzir o ruído inflamatório e isso mesmo, sendo silencioso, acontece, tá? E costuma ajudar no longo prazo. Agora é importante falar do que não acontece quando você tira o açúcar por 14 dias. Porque aqui mora muita confusão. E isso não é um detox, o seu corpo não estava sujo e não ficou limpo por conta disso. Não existe uma toxina específica saindo do organismo nesses 14 dias. E também não é uma cura mágica. Tirar o açúcar não normaliza tudo. Não.
não conserta uma dieta ruim, não resolve um sono ruim, não resolve estresse alto ou um excesso de comida ultraprocessada. E isso é muito importante que vocês entendam. Ficar sem açúcar por 2 semanas não significa que você nunca mais vai comer açúcar na sua vida. O benefício não vem da proibição eterna, ele vem da redução do excesso e da mudança de contexto. E aqui vai uma dica muito importante: tirar o açúcar ajuda o seu metabolismo, mas não substitui qualidade alimentar. Se a pessoa tira o açúcar e compensa com gordura ruim, comida ultraprocessada ou um excesso calórico, o ganho, a qualidade disso é limitada. Então o recado para vocês é muito simples. Menos açúcar não é um milagre, é uma ferramenta. E ferramenta, como todo mundo sabe, funciona bem quando usada do jeito certo. Então, para fechar, vamos organizar isso tudo que a gente falou de um jeito mais prático? Se você tirar o açúcar por 14 dias, o que costuma acontecer de verdade é isso aqui: a glicose e a insulina vão ficar mais estáveis, o seu fígado vai reduzir a produção de gordura, vai diminuir os triglicerídeos no seu sangue, a fome vai ficar mais previsível e a energia do seu corpo vai oscilar menos ao longo do dia. O corpo entra num funcionamento mais organizado. Agora, para quem faz mais sentido testar isso? Pessoas que consomem muito açúcar no dia a dia, quem vive cansado depois de comer, quem tem barriga central, né, aquela obesidade central, quem tem triglicéride alto, resistência à insulina, pré-diabético. E se você lembrar de uma coisa só desse vídeo, que seja isso aqui: parar o açúcar por 14 dias não é um teste de força de vontade. É uma forma simples de observar como seu corpo funciona sem esse estímulo constante. E você não precisa acreditar em promessa. Você pode observar respostas. Se esse vídeo te ajudou, salva para usar como referência e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu ou qual dúvida ainda ficou aí para você, porque entender o próprio corpo sempre vale mais do que seguir uma regra sem critério. Um abraço.